Quando Pedro entrou na sala de reuniões da Sociedade de Advogados Almeida e Sousa, no centro de Lisboa, o ar pareceu ficar mais pesado. 5 anos depois de nos odiarmos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ele era um novo sócio júnior trazido de uma firma do Porto para liderar o maior caso de herança que a empresa alguma vez tinha aceitado. Os nossos olhares cruzaram-se e eu senti as pernas fraquejarem. Ele sorriu, aquele sorriso frio que eu conhecia de cor das aulas de processo civil, e disse apenas: João, ainda te lembras de mim? Eu assenti, incapaz de responder. Naquele instante soube que a minha vida, que eu tinha construído com tanto cuidado para esconder tudo, ia desabar. Na faculdade éramos rivais declarados. Eu, filho de um juiz reformado de uma família católica do Restelo, representava a ordem, a tradição, os valores que o meu pai repetia ao jantar: o direito não é emoção, é lei. Pedro, vindo de uma família de empresários do Norte, era o oposto: argumentos afiados, defesa apaixonada dos direitos individuais, debates que terminavam com ele a chamar-me retrógrado e eu a acusá-lo de querer destruir a sociedade com modas importadas. No 4º ano, no moot court final, discutimos um caso fictício de discriminação por orientação sexual no ambiente laboral. Eu defendi a empresa, ele defendeu o trabalhador. Ganhei por um voto. Ele nunca me perdoou. Saímos da faculdade sem nos despedir. Agora, aos 28 anos, estávamos os dois na mesma sala, a preparar a defesa de uma herdeira que o marido queria deserdar por causa de comportamentos inaceitáveis. O cliente era o pai, um industrial conservador. Pedro foi designado para o meu lado da mesa. Durante a primeira reunião, enquanto os sócios falavam, ele passou-me um bilhete: ainda defendes as mesmas coisas. Eu amassei o papel e guardei no bolso. À noite, em casa, no meu apartamento solitário em Campo de Ourique, reli os autos do processo e não consegui dormir. Cada página me lembrava dele. Na manhã seguinte, encontrámos-nos sozinhos na biblioteca da firma. Por que voltar para Lisboa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Porque aqui está o poder, respondeu ele, aproximando-se um passo a mais do que o necessário. E tu? Ainda escondes tudo atrás do teu fato e gravata. O coração batia tão alto que pensei que ele ouvia. Saí da sala sem responder. Mas o seu olhar ficou comigo o dia inteiro. Os dias seguintes foram um suplício. Reuníamos-nos até tarde, discutíamos estratégias, e cada vez que os nossos olhos se encontravam algo mudava. Ele já não era o rapaz arrogante de 23 anos. Tinha rugas leves à volta dos olhos, um cansaço que eu reconhecia. Eu também mudara, mas por dentro. Mantinha o meu segredo há 10 anos. Namoradas de fachada, jantares com a família onde a minha mãe perguntava quando ia casar, o meu pai a falar de homens a sério. Pedro parecia livre. Falava abertamente de um ex-namorado, de viagens a Berlim, de marchas no PRID. Eu fingia que não me afetava. Uma sexta-feira, depois de uma reunião exaustiva, ele ofereceu-se para me levar a casa. Chove, disse. Aceitei. No carro, silêncio. Depois, sem olhar para mim: sabes que nunca te odiei de verdade, João. Só queria que visses além das tuas regras. Parei de respirar. Quando saí do carro, as mãos tremiam. Entrei em casa, encostei-me à porta e deslizei até ao chão. Pela primeira vez em anos, chorei. O caso avançava depressa. O cliente, o Sr. Oliveira, queria deserdar o filho mais velho, o Ricardo, porque este vivia com outro homem há 3 anos e recusava corrigir-se. Os outros filhos apoiavam o pai. Nós defendíamos a vontade do testador. Pedro, surpreendentemente, não protestou contra a estratégia inicial. Mas eu via nos seus olhos o julgamento. Numa audição preliminar no Tribunal da Relação de Lisboa, Pedro fez uma intervenção brilhante sobre liberdade testamentária, mas depois, no corredor, puxou-me para um canto: estás a defender o indefensável. Sabes que isto é puro preconceito. Respondi que era a lei. Ele abanou a cabeça: a lei muda. As pessoas também. Tu é que não queres mudar. Começámos a trabalhar mais sozinhos. Noites na firma, café frio, pilhas de jurisprudência. Uma noite, às 2 da manhã, ele perguntou: nunca te cansaste de fingir? Fingi não entender. Ele insistiu: eu sei, João. Sempre soube.
Desde a faculdade. O chão fugiu-me debaixo dos pés. Como? Pela forma como olhavas para mim quando pensavas que ninguém via. Fiquei em silêncio tanto tempo que ele se levantou e saiu. Na manhã seguinte não falou do assunto. Mas o ar entre nós mudou. A minha família percebeu que algo não estava bem. O meu pai convidou-me para almoçar no Restelo. Estás nervoso com o caso? É importante. Se ganharmos, a porta abre-se para o Supremo. Eu assenti. A minha mãe acrescentou: e quando é que nos apresentas uma namorada decente? Sorri e disse que estava concentrado no trabalho. Saí dali com o peito apertado. Pedro, entretanto, contava-me coisas da vida dele. Tinha saído do armário aos 20, os pais aceitaram mal no início mas acabaram por aceitar. Não foi fácil, mas valeu a pena, dizia. Eu ouvia e sentia inveja. Inveja e raiva. Raiva porque ele podia ser livre e eu não. Num fim de semana chuvoso, ficámos presos no escritório por causa de um temporal. Ele trouxe vinho. Falámos de tudo menos do caso. Às 3 da manhã, ele disse baixinho: se um dia quiseres parar de fugir, eu estou aqui. Não respondi. Mas quando me levantei para ir embora, ele segurou-me o pulso por um segundo. Apenas um segundo. Senti o toque durante dias. O processo entrou na fase de provas. O Ricardo, o filho deserdado, era a testemunha principal. Eu preparava o interrogatório. Pedro preparava a defesa do pai. Estávamos em lados opostos da mesma mesa, mas já não éramos inimigos. Éramos outra coisa. E isso aterrorizava-me. A primeira rachadura surgiu numa quarta-feira. O Sr. Oliveira veio à firma com os outros filhos. Discutimos a estratégia. Pedro, de repente, perguntou ao cliente: e se o seu filho fosse heterossexual e vivesse com uma mulher que não aprovasse? Deserdaria na mesma. O cliente corou de raiva. Isso é diferente. Pedro não insistiu, mas olhou para mim. Eu baixei os olhos. Nessa noite ligou-me. Não consigo defender isto a 100%. Não sou assim. Respondi que tínhamos um contrato. Ele suspirou: e tu? Consegues? Desliguei. Mas sabia que ele tinha razão. Começámos a encontrar-nos fora da firma. Primeiro foram reuniões de trabalho, em cafés no Chiado. Depois jantares. Nunca chamávamos encontros. Uma noite, no bairro Alto, ele beijou-me. Não foi planeado. Saímos de um bar, chuva fina, ele puxou-me para um beco e beijou-me. Eu não resisti. Quando nos afastamos, disse: não posso. Ele respondeu: eu sei. Mas já não consegues parar. Os dias seguintes foram um misto de euforia e pânico. Encontrávamo-nos em segredo. No meu apartamento, nunca na casa dele. Eu ainda tinha medo que alguém visse. Pedro aceitava, mas via-se que o magoava. A minha irmã, a única pessoa em quem eu confiava um pouco, começou a suspeitar. Estás diferente. Apaixonado. Neguei. Mas ela conhecia-me. O ponto de ruptura veio quando o pai de Pedro veio a Lisboa. Jantámos os três. O pai dele, homem simpático, perguntou-me sobre a minha família. Respondi o habitual. Depois, quando ficámos sozinhos, Pedro disse: quero apresentar-te aos meus pais como meu namorado. Quando estiveres pronto. Eu entrei em pânico. Ainda não. Ele não insistiu, mas via desilusão nos seus olhos. Nessa semana, no tribunal, durante uma audiência, o advogado do Ricardo perguntou-me se eu achava que a orientação sexual podia ser motivo de deserdar alguém. Respondi que a lei permitia liberdade testamentária. Pedro, do outro lado, baixou a cabeça. Depois da audiência, no corredor, disse-me: estás a defender o teu pai, não o cliente. Foi como um soco. A pressão familiar aumentou. O meu pai teve um problema de saúde. No hospital, segurando-lhe a mão, ouviu dizer: filho, só quero que sejas feliz mas à maneira de Deus. Saí do quarto a tremer. Liguei a Pedro. Ele veio ter comigo ao parque. Chorámos os dois, encostados a uma árvore.
Decidi tentar ser honesto com a minha mãe. Sozinho com ela, em casa, disse: Mãe, eu gosto de homens. Ela ficou em silêncio muito tempo. Depois abraçou-me e disse: Eu sempre soube. Mas o teu pai não completou a frase. O caso chegou à fase final. O juiz marcara a sentença para dentro de 2 semanas. Pedro e eu já não discutíamos estratégia. Discutíamos o futuro. Se ganharmos este caso, eu saio da firma, disse ele. Não consigo mais. Eu não sabia o que fazer. A traição veio do lugar menos esperado. O meu pai, ao saber do caso através de um amigo juiz, leu os autos. Ligou-me furioso: Estás a trabalhar com aquele rapaz do norte, o que defende tudo o que é contra a família. Eu não respondi. Depois descobri que ele tinha falado com o Sr. Oliveira e sugerido mudar de advogado. Pedro ficou devastado. O teu pai está a tentar afastar-me de ti. Eu defendi o meu pai. Discutimos pela primeira vez como namorados. Ele gritou: Tu ainda escolhes a família dele em vez de nós. Saí batendo a porta. 2 dias sem falarmos. Eu sentia-me perdido. A minha irmã veio ter comigo: João, se não lutares agora, vais perder tudo. O amor, a dignidade, tudo. A audiência final foi no Palácio da Justiça. Sala cheia. O Sr. Oliveira, os filhos, o Ricardo e o namorado dele sentados na primeira fila. Eu e Pedro sentados lados opostos, como no início. O juiz perguntou se havia alguma proposta de conciliação. Ninguém falou. Então Pedro levantou-se. Meritíssimo, peço licença para fazer uma declaração pessoal. O juiz deixou. Pedro olhou para o cliente e disse: Eu retiro-me da defesa. Não posso continuar a defender uma posição que discrimina uma pessoa pela sua orientação sexual. A lei permite, mas a consciência não. Silêncio absoluto. O Sr. Oliveira levantou-se furioso. O meu sócio tentou acalmar. Eu fiquei paralisado. Pedro olhou para mim uma última vez e saiu da sala. Perdi a voz. O juiz adiou a audiência. Saí atrás dele e encontrei na rua, sentado num degrau, a fumar. Acabei de deitar a minha carreira à rua, disse ele. Eu sentei-me ao lado. E eu acabei de perceber que nunca fui corajoso. Nessa noite, em casa dele pela primeira vez, falámos horas. Ele contou-me que tinha recebido propostas de outras firmas, mas queria ficar em Lisboa comigo. Eu disse-lhe que ia falar com o meu pai. No dia seguinte, no Restelo, enfrentei o meu pai. Pai, eu sou gay. E estou com o Pedro. Ele ficou pálido. Não digas isso em casa. Respondi: é a minha casa também. Ou aceita ou perdes-me. Saí sem esperar resposta. 2 semanas depois, o caso foi arquivado. O Sr. Oliveira, perante a retirada de Pedro e a pressão dos média, o caso tinha chegado aos jornais, chegou a acordo com o filho, retirou a deserdação parcial, mantendo apenas parte da herança para os outros filhos. Pedro foi contratado por uma firma especializada em direitos humanos. Eu fiquei na Almeida e Sousa, mas pedi transferência para outra área. O meu pai não fala comigo há meses, mas a minha mãe liga todos os domingos. Diz que o pai está a pensar. Pedro e eu vivemos juntos agora, num apartamento pequeno em Príncipe Real. Todos os domingos vamos tomar pequeno almoço no jardim. Às vezes olho para ele e lembro-me do rapaz que eu odiava na faculdade. E sinto gratidão. Ainda há dias em que tenho medo. Medo do que os outros pensam, medo de perder clientes, medo de que o meu pai nunca aceite. Mas há mais dias em que olho para ele e penso: valeu a pena. A pergunta que fica: é possível perdoar a quem te ensinou a odiar-te a ti mesmo, quando esse alguém é a pessoa que te deu a coragem de te amar? Aprox 990 palavras, total da história, cerca de 6.000 palavras.